Oi, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre uma inovação legislativa, um método reconhecido como método de reabilitação, uma novidade super quente, é a ecoterapia. Foi publicada essa semana, no dia 14 de maio de 2019, a Lei 13.830 de 2019. Ela é de dia 13 de maio, mas a publicação ocorreu dia 14. Então tem que prestar atenção nisso em relação ao vacatio legis. O que é isso? No artigo 6º, ela fala que vai entrar em vigor 180 dias depois da publicação. Então, esse período de vacatio legis é que a partir de novembro de 2019 que os planos de saúde estarão obrigados a prestar esse serviço. Até lá, de maio a novembro, não. Então, não adianta pedir, exigir do plano de saúde por enquanto, né? Tem que superar, passar, transcorrer o período de vacatio legis, né? Então, vamos lá. Onde está dito isso? Artigo 6º da Lei 13.830 de 2019. Vou falar que, olha, essa lei entra em vigor de 180 dias da data da sua publicação oficial, que foi 14 de maio de 2019. E aí vamos lá, para a lei propriamente dita, que é uma inovação. Dispõe sobre a prática de ecoterapia no artigo 1º. Ecoterapia, para os efeitos desta lei, é um método de reabilitação que utiliza cavalo como abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, voltada ao desenvolvimento psicossocial da pessoa com deficiência. E quem é essa pessoa com deficiência? A definição de pessoa com deficiência está lá no artigo 2º da LBI. Que é a LBI? Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015. Então vamos lá no artigo 2º. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual a interação com uma ou mais barreiras pode obstruir a prática. Aliás, a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, né? Igualdade de condições, princípio da isonomia, da igualdade, todos são iguais perante a lei. E a isonomia, né, todos são iguais, a isonomia trata igualmente os iguais, desigualmente os desiguais na medida da desigualdade, né? Respeitada a desigualdade, que é o que? Artigo 5º da Constituição Federal. Então, vamos voltar lá para a Lei 13.830 de 2019, Lei da Ecoterapia, porque é lei recente número, né? Então, artigo 2º, primeiro, foi que falou da biopsicossocial da pessoa com deficiência, agora parágrafo 2º, entende-se como praticante de ecoterapia a pessoa com deficiência que vai realizar o método de reabilitação da ecoterapia, a atividade de ecoterapia. Artigo 2º, a prática da ecoterapia é condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica. Então, muito importante, o plano de saúde só vai cumprir essa legislação a partir de novembro de 2019 se tiver um parecer desses 3 profissionais, médico, psicólogo e fisioterapeuta. Né? Pode ser parecer em folhas apartadas ou na mesma folha, mas assim tem que ser dos 3 profissionais. Não pode ser só indicação médica, tá? Tem que ser... A lei condiciona, é uma condição, condicionada a aparecer em avaliação médica, psicológica e fisioterápica dos 3 profissionais. Para artigo 3º, a prática da ecoterapia será orientada com observância das seguintes condições, entre outras, conforme dispuser o regulamento. Equipe multiprofissional. O que é isso? Ela vai ter que ser composta por médico veterinário e equipe mínima, essa é a equipe de apoio lá do atendimento, tá? Não foi a que forneceu o parecer, não, é a que vai atender a pessoa com deficiência, que vai ser uma equipe composta por médico e médico veterinário e uma equipe mínima de atendimento composta por psicólogo, fisioterapeuta e um profissional de equitação, podendo ainda ser integrada com outros profissionais, quais sejam pedagogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e professores de educação física, que devem possuir curso específico de ecoterapia, tá? Específico, não serve qualquer professor de educação física, qualquer terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo nem pedagogo. Como agora é reconhecido agora por lei, esses profissionais devem se especializar, né? Realizar a formação nessas áreas. Nessa área de curso específico de ecoterapia. É uma exigência legal. Inciso 2, programas individualizados. O que é isso? É tipo o PEI que a gente tem nas escolas, não é? Programa de ensino individual. Então, em relação à ecoterapia também vai ter que ter programas individualizados em conformidade com as necessidades e potencialidades do praticante. 3. Acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo praticante com registro periódico, sistemático e individualizado das informações no prontuário.
E aí é bom também, porque você vai medir o progresso e o desenvolvimento, né, da pessoa. Não vai ficar Deus dará, né? Vai ser tudo certinho lá com as anotações do prontuário. 4. Provimento de condições que assegurem a integridade física do praticante. É muito importante, não é? Porque é perigoso, assim, se não for um lugar especializado, não tiver um apoio, porque tombo, né, é uma coisa perigosa, mas não costuma se ver muito tombo em quimioterapia, mas também não era uma coisa que era tão divulgada, protegida por lei. Agora é protegida por lei. Né, o tombo a gente lembra do Superman, né, mas aí não era uma ecoterapia, era um esporte lá, lazer. É diferente, mesmo assim, tem que assegurar as condições da integridade física do praticante, como instalações apropriadas, cavalo adestrado para uso exclusivo em ecoterapia. E aqui a gente faz uma observação, é igual o caso do cachorro que acompanha pessoa com deficiência, tem que ser um cachorro especializado, porque a gente compra, não é nem bom comprar, né? É melhor adotar. Aí a gente adota uma daquelas raças super levadas e aí não ajuda com a criança, pelo contrário, fica os dois estressados pela casa, levados, né? E quando é aquele de apoio, ele é mais calminho, é diferente. Mas aqui é o caso, cavalo adestrado para uso exclusivo em ecoterapia. Então é um cavalo adestrado, mais manso, né? Diferente. C. Equipamento de proteção individual e de montaria, muito importante, né? É um equipamento de proteção individual. Quando as condições físicas e mentais do praticante permitirem. Vestimenta adequada, quando as condições físicas e mentais do praticante permitirem. Garantia de atendimento médico de urgência ou de remoção para a unidade de saúde em caso de necessidade. Foi essa caso que eu falei, né? Hipótese de tombo que a gente não costuma vislumbrar, mas sei lá, pode acontecer. Então, tem que ter uma equipe de prontidão, tá? Para emergência e, né, urgência. Método de remoção para a unidade de saúde. Artigo 4º. Os centros de ecoterapia somente poderão operar mediante alvará de funcionamento, vigilância sanitária, de acordo com as normas sanitárias previstas em regulamento, né? E 5º, é o penúltimo artigo. O cavalo utilizado em ecoterapia deve apresentar boa condição de saúde, ser submetido a inspeções veterinárias regulares e ser mantido em instalações apropriadas. E o 6º é o vigor, que ela entrará em vigor 180 dias da publicação oficial, que é o vacatio legis, a partir do dia 14 que foi publicado. Então, resumindo, o mais importante da legislação foi o reconhecimento da ecoterapia como método de reabilitação. Vai precisar de parecer favorável de avaliação médica, psicológica e fisioterápica. Se não tiver esse parecer dos 3, o plano de saúde vai realizar. O plano de saúde vai ter que realizar, porque agora é um método reconhecido por lei, e terá o que? Observância das condições, equipe multiprofissional, programa individualizado, acompanhamento em registro periódico, prontuário, e condições que assegurem a integridade física do praticante, tais quais instalações apropriadas, cavalo adestrado para uso exclusivo em ecoterapia, entendeu? Se durante a semana tem ecoterapia, no final de semana não tem ecoterapia, ele não pode ser utilizado para outro fim, tem que ser exclusivo para ecoterapia. Equipamento de proteção individual, EPI, também, e de montaria, que é muito importante, para assegurar as condições físicas e mentais do praticante. Se as condições físicas e mentais do praticante permitirem, vestimenta adequada, quando as condições físicas e mentais do praticante permitirem, garantia de atendimento médico de urgência ou de remoção para unidade de saúde, muito importante. E aí o centro tem que ter alvará para funcionamento da vigilância sanitária. E o cavalo utilizado em ecoterapia deve apresentar boas condições de saúde, ser submetido a inspeções veterinárias e mantido em instalações apropriadas. E o último artigo é o que fala da vacatio legis de 180 dias. É uma lei pequenininha, rapidinha, e então é a dica de hoje, que é a nossa análise legislativa, da novidade, tá? Muito interessante. E um beijo e boa semana para vocês.